Muito bem, João. Vamos começar o estudo do capítulo 14 de História, onde nós vamos conhecer a formação dos reinos medievais. Nesse período, que vai de 476 até 1473, nós temos muitas mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais na Europa que aconteceram depois da desagregação do Império Romano. E elas representam, então, a transição da Antiguidade para a Idade Média. Então, a partir de 476, nós temos essa transição, ou seja, encerra o período da Antiguidade e dentro da história a gente abre o período da Idade Média. A Idade Média, como foi um período muito grande, está dividida em Alta Idade Média, que vai do século V ao XI, e Baixa Idade Média, que vai do XI ao XV. E nós vamos entender como que houve essa formação dos reinos medievais. Começa com a ocupação dos germanos no território romano. Então, o Império Romano foi palco de diversos processos migratórios, ou seja, começou a receber diversos povos que eram chamados de bárbaros, né? E eles eram compostos pelos visigodos, francos, anglos, saxões, suevos, entre outros. Então, germânicos, né? Os povos germânicos todos migraram, né? Para a região onde estava Roma, é, e o Império Romano como um todo, porque ele era muito grande, né? O Império Romano teve uma extensão gigantesca e com isso passou a formar novos reinos. Por que isso aconteceu? Porque os povos que vinham morar ali, né, que vinham chegando, após as invasões, eles começavam a reorganizar as estruturas do Império Romano e constituíam novos reinos. Então, o reino dos ostrogodos e o reino dos vândalos durou poucos anos e foram dominados pelo Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. Esse povo vivia muito em guerra, né? Eles tinham uma forma violenta de viver, saquear e destruir cidades do Império Romano. Então, era uma coisa comum para eles naquela época, né? Você já estudou que as crianças começavam a aprender a luta pequenas, né? Elas eram separadas de suas famílias e iam estudar as questões de guerra mesmo, como se defender, como é, guerrear, enfim, tudo isso. Muito bem, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Então nós temos os germanos, povos germanos que começam a ocupar o território romano e com isso criar novas regras, novas formas de governo. Bom, aí esses novos reinos, eles tinham uma estrutura um pouco diferente, então vamos conhecer. Nós temos então muitos ataques às cidades romanas que fizeram com que o povo fugisse para os campos, que houve então uma ruralização, e aí se criou o território dos novos reinos germânicos. Os reinos germânicos estavam divididos em diversos grupos sociais. Então, para quem era do povo germânico, rico era quem tinha terra. Então, a posse da terra ela significava poder e riqueza. O reino então era visto como um território, o reino era visto como um território sob o domínio do rei. E esses reinos, eles se estruturavam em volta de um poder militar. O rei era o chefe e haviam diversas guerras com o objetivo de saquear os adversários. Eles precisavam manter o exército, manter riquezas, manter dinheiro. Então, não tinha ali no reino, eles iam saquear um reino próximo e roubar tudo que houvesse de valor. E esse saque ele era dividido entre os soldados, aristocratas e o rei. Claro que o rei ficava com a maior parte, mas vinha uma parte boa para os aristocratas e um pouco para os soldados. Isso fez com que as guerras constantes transformassem os chefes guerreiros em pessoas muito ricas, e elas, por conta desses saques, e elas então passaram a organizar seus próprios exércitos. Isso foi enfraquecendo a relação com o rei.
e foi o que deu origem, então, ao feudalismo, que você vai estudar logo a seguir. Essa relação com diferentes grupos, né? Os reis, os nobres, os guerreiros e os camponeses. Todos eles viviam ali em conjunto, né? Cada um ocupando suas funções, mas de uma maneira que os camponeses, que eram quem mantinham realmente, né, o reino, é, com produção de alimentos, com tudo mais, enquanto que nobres e guerreiros e os próprios reis se ocupavam mais com as questões de guerra. Bom, aí nós temos uma visão importante sobre a igreja e o latim. Era uma unidade social e cultural. Diversos reinos romano-germânicos mantinham dois elementos principais como fatores de unidade: a Igreja Católica e a língua latina. Então, isso daí apresentava uma estrutura que eles mantiveram, né? Eles foram responsáveis pelo, pela, pela anunciação, vamos chamar assim, do cristianismo no continente e acabou se tornando um elemento de unificação social e cultural, pois os povos, embora diferentes uns dos outros, se identificavam em torno da mesma religião. A religião cristã na Europa se acentuou muito quando alguns reis, né, se converteram ao cristianismo, e isso consolidou o papel político da igreja. Então, entre as estruturas dos reinos, nós tínhamos dois pontos principais que eram fatores de unidade, ou seja, todos se identificavam com a Igreja Católica e com a língua latina, com o latim. Aí nós temos o início do Reino Franco. O Reino Franco, vamos conhecê-lo aqui, ele estava estabelecido na margem inferior do rio Reno, que na época era chamada de região da Gália e hoje é conhecida como a França. Em 481, as tribos se uniram em um único reino, liderado pelo rei Clovis. E o rei Clovis se converteu ao cristianismo e passou a contar com o apoio da igreja. Isso fez com que o reino crescesse e consolidasse a igreja católica na Europa. Em 511, morre o Clovis e o reino entrou em crise. Só voltou a crescer em 771. Olha quantos anos passaram, né? 260 anos, com o rei Carlos na dinastia dos Carolíngios. Durante esse período aí, ele atravessou uma série de crises. Então, durante 260 anos, nós temos aí um período muito ruim do Reino Franco. Com, então, a chegada do rei Carlos, ele foi declarado imperador dos romanos e passou a ser conhecido como Carlos Magno. O reino dos francos passou a ser conhecido como Império Carolíngio. O imperador chegou a controlar a própria igreja, nomeava os bispos e abades e se empenhava para que o culto religioso fosse igual em todo o império. Então, o renascimento carolíngio traz para a gente que Carlos Magno criou escolas palatinas para instruir os jovens da nobreza e as escolas episcopais para a formação de padres. Com a morte de Carlos Magno em 814, o império sofreu invasões e o território foi dividido em 3 reinos governados pelos netos de Carlos. Então, nós temos aí o governo de Carlos de 771 até 814, quando ele morre. Mas o império mesmo durou de 800 a 877, porque ele se deu após, né, a posse do Carlos, quando Carlos assume em 771, e só em 800 é que ele tem essa relação mais estreita aí com a Igreja Católica, parado imperador dos romanos pelo Papa Leão III. O Sacro Império Romano Germânico, que nós vamos conhecer agora. O que foi o Sacro Império
Romano-Germânico. Foi um reino poderoso que surgiu na Idade Média a partir de vários territórios europeus na tentativa de restabelecer o Império Romano do Ocidente. Então, várias regiões, né, se juntam ali para tentar retomar o Império Romano do Ocidente. Em 1962, Otão I, rei da Germânia, atualmente conhecida como Alemanha, foi coroado imperador pelo Papa João XII após dominar e unificar vários territórios. Já Otão II, que era filho de Otão I, declarou-se imperador romano e adotou o nome de Sacro Império. Com o tempo, passou a chamar-se Sacro Império Romano-Germânico. Era comum a relação do poder imperial com a religião, e a coroação do imperador era realizada pelo Papa. Esse reino do Sacro Império Romano, ele incluía atuais territórios que pertencem à Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Tcheca e República Eslovaca, além da Eslovênia, um pedaço da França, uma parte da Itália e da Polônia. Então era uma faixa muito grande de território na Europa que se juntou e ficou conhecida como Sacro Império Romano-Germânico. A querela das investiduras foi um movimento de reforma dentro da Igreja Católica para exigir autonomia política para o clero e barrar a interferência dos nobres. Querela quer dizer conflito. Investidura era o nome dado durante a Idade Média à ação de nomear pessoas do clero para cargos religiosos importantes como de bispo. Então, em 1058, nós temos o Papa Nicolau II, que criou o Colégio dos Cardeais com a função de eleger os futuros papas. Isso está dentro desse acontecimento chamado de querela das investiduras. Em 1073, Gregório VII foi eleito e proibiu que qualquer autoridade da monarquia concedesse cargos religiosos. O rei Henrique IV tentou depor o Papa e foi excomungado, quer dizer, ele não podia mais ser católico, perdendo o apoio dos nobres. Foi perdoado pelo Papa, mas ainda assim agiu contra ele, o derrubou e o substituiu por Clemente III. Os conflitos entre as tropas dos papas e germânicas terminaram em 1122 com a Concordata de Worms. Essa concordata era um documento que limitava os poderes da igreja e dos monarcas. A partir desse evento, então, da Concordata de Worms, somente o Papa determinava quem seriam os novos bispos. Então, nós temos, durante o período dos reinos medievais, uma disputa aí do poder, a igreja queria ser soberana na escolha dos seus representantes, não queria ter interferência política, que fosse uma coisa mais voltada realmente para a religião e menos para o poder político do momento. E isso causou muitas disputas dentro dos reinos e culmina com a querela das investiduras. Muito bem, então nós temos aqui o capítulo 14, que vai do início da Idade Média até o período de vamos pegar ele de novo aqui, 1473. Temos quase 100 anos aqui de história resumidos nesse conteúdo. Ouça mais de uma vez, faça suas anotações.